No vídeo de hoje, vamos contar todos os detalhes da carreira de Rodolfo Carlos de Lima, mais conhecido como Capitão, um dos componentes de um dos melhores trios de ataque da história do futebol brasileiro, junto com Careca e Bozó, no Guarani de Campinas, no final dos anos 70. E se você quiser mergulhar nessa história, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 7 amigos Rodolfos, porque Capitão tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Localizada no oeste do estado de São Paulo, distante 547 km da capital paulista, encontra-se o município de Regente Feijó. Foi nesta cidade que no dia 4 de fevereiro de 1954 nasceu Rodolfo Carlos de Lima, o Capitão, atleta que aos 16 anos de idade, em 1970, assinou seu primeiro contrato de jogador de futebol profissional no Esporte Clube Corinthians, da cidade vizinha de Presidente Prudente. Na Série A2 do Paulistão de 1970, quase levou seu clube a subir de divisão, mas a equipe caiu nas semifinais diante do Noroeste de Bauru. Em 71, o Corinthians de Presidente Prudente ficou a uma posição da vaga ao pentagonal final, certame que premiou Marília como campeão. E em 72, o troféu ficaria com o extinto Esporte Clube São José. Nos 2 anos seguintes, Capitão veria os títulos da A2 do Paulistão ficarem com o Araçatuba e com o Grêmio Catanduvense, sendo que em 74, o Corinthians do interior paulista mudaria seu nome para Presidente Prudente e deixaria de ser alvinegro para ser Áureo Azulino, mudança essa que foi desfeita tempos depois. Em 1975, o Capitão seria contratado pelo 15 de Piracicaba, que visava a disputa do Campeonato Paulista. Com a camisa do Inhoquim Piracicabano, Capitão ajudou a equipe a conquistar um honroso 8º lugar entre 19 participantes e viu o título do Paulistão daquele ano ficar com o São Paulo, vindo a marcar um gol na vitória de 2-1 sobre a Portuguesa Santista no dia 6 de julho. Em 76, Capitão seria fundamental naquela que seria uma campanha histórica da equipe de Piracicaba, pois em um turno final disputado em pontos corridos, terminaria como vice-campeão paulista, ao encerrar 5 pontos atrás do campeão Palmeiras. Um campeonato peculiar, no qual o São Paulo foi o 7º, o Corinthians foi o 11º e o Santos, pasmem, nem no G12 ficou. A fim de apagar o fracasso do Paulistão, o Santos contratou o Capitão para a disputa do Campeonato Brasileiro. O time santista se classificou em terceiro, em um grupo atrás dos classificados Grêmio e Inter e à frente do também classificado Palmeiras, deixando de fora o Caxias, os catarinenses Avaí e Figueirense e os capixabas Desportiva e Rio Branco, contra quem Capitão marcaria um gol na vitória de 1-0 em 19 de setembro. Todavia, a caminhada do Santos parou na segunda fase, ao encerrar seu grupo em 4º lugar, atrás dos classificados Bahia, Atlético Mineiro e Santa Cruz, e à frente apenas dos também eliminados Atlético Paranaense e Remo. Em 77, voltou ao 15 de Piracicaba e foi o melhor marcador da equipe no primeiro turno da competição, valendo destaque para um gol marcado na vitória de 2-0 sobre o Noroeste, no dia 9 de abril. Ainda no primeiro semestre, ele foi emprestado ao Vasco da Gama, vindo a ajudar a equipe a conquistar a Taça Guanabara, ao encerrar 3 pontos à frente do Flamengo. No segundo turno, o Vasco encerrou dividindo a primeira colocação com o Flamengo, sendo necessária a realização de um jogo de desempate, que terminou empatado sem gols, e com vitória vascaína nos pênaltis, o que decretou o Vasco como campeão carioca sem necessidade de finais. Capitão continuou no Vasco para a disputa do Brasileirão daquele ano. Junto com os craques Roberto Dinamite e Ramon, levou o time a se classificar em seu grupo junto com o Botafogo, Goitacás, Brasília e Americano de Campos, e também com Goiás, Atlético Paranaense, Londrina, Goiânia e Vila Nova de Goiás, que foram à repescagem. Na segunda fase, o time Cruz-Maltino, mais uma vez, obteria a classificação em um grupo que ainda continha os também classificados Ponte Preta e Remo, e os eliminados Joinville e Confiança. Entretanto, na terceira fase, o Vasco sucumbiria dentro de casa diante de um surpreendente Londrina, que garantiu para si a única vaga do grupo para as semifinais. Grupo esse que contava, além do Vasco, com Corinthians, Santos, Flamengo e Caxias. O título daquele ano ficaria com o São Paulo, que na grande final superou nos pênaltis o Atlético Mineiro. Em 1978, voltou ao 15 de Piracicaba, mas logo foi contratado pelo Guarani de Campinas, que visava a disputa do Campeonato Brasileiro, que começaria ainda no primeiro semestre. Capitão levaria o time campineiro ao título de campeão brasileiro, o único até hoje de um time do interior.
Na primeira fase, o Guarani não era cotado como um dos favoritos. O time encerrou seu grupo classificado na quinta colocação, atrás apenas de Vasco, Botafogo, Bahia e Ponte Preta, e à frente apenas do também classificado Vitória. Enquanto que as outras equipes do grupo foram à repescagem, os alagoanos CRB e CSA, os sergipanos Confiança e Sergipe, o Volta Redonda do Rio de Janeiro e o Itabuna da Bahia, contra quem marcaria um gol na vitória de 7-0 obtida no dia 30 de abril. Na segunda fase, o Guarani também se classificaria de maneira tímida. Se classificou em quarto lugar em seu grupo, atrás do Vasco, do São Paulo e da Portuguesa, e à frente dos também classificados Caxias e Coritiba, eliminando desta forma o Remo, o Vila Nova e o Brasília. Na terceira fase, a classificação às quartas de finais viria de forma avassaladora, obtendo 6 vitórias e 1 empate em 7 jogos. O Guarani se classificou como o primeiro de seu grupo, à frente do também classificado Internacional e eliminando equipes como Botafogo de Ribeirão Preto, Goiás, Santos, Botafogo da Paraíba, Londrina e Goitacás. Num jogo especial contra o Inter, em Porto Alegre, a Crônica Esportiva Gaúcha, com sua tradicional língua afiada, resolveu fazer pouco caso do time bugrino. Se falou na época que o time que tinha Careca, Bozó e Capitão só poderia ser um time de circo e que esse ataque seria ataque de riso. Quem riu por último foi a torcida do Guarani, que viu seu time massacrar o Inter dentro do Beira-Rio por 3-0. Gols de Renato, Bozó e Zenon. O Guarani eliminaria nas fases seguintes o Sport Recife e o Vasco da Gama e faria as finais diante do Palmeiras. Capitão seria campeão brasileiro de 78 com o Guarani após o Bugre vencer os 2 jogos das finais por 1-0, tanto no Morumbi quanto no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. No Paulistão de 78, que de tão extenso só terminou em junho de 79, o Guarani de Capitão chegaria às semifinais, mas acabou sendo eliminado pelo Santos, que viria a ser o campeão. Cabendo destaque para um gol marcado na vitória de 4-0 sobre o Corinthians, em 1º de abril de 1979. No Paulistão de 79, o Guarani chegaria às semifinais, mas seria eliminado pela Ponte Preta, que foi vice para o Corinthians numa reedição da final de 77, vindo o capitão a marcar 2 gols na vitória de 5-0 sobre o Santos em 1º de agosto. No Brasileirão daquele ano, o Guarani já estreou na terceira fase, mas não avançou em um grupo com o classificado Coritiba e com os também eliminados Vitória e 15 de Piracicaba, contra quem o capitão marcou um dos gols da vitória de 2-0, obtida em 12 de dezembro. Seria o ano da primeira Libertadores da história do time bugrino. Apesar de não ter marcado gols, o capitão ajudou o Guarani a se classificar em primeiro, em um grupo com Palmeiras e os peruanos Universitário e Eleza Lima, mas não conseguiu passar da fase semifinal, em um triangular, ao lado também eliminado Palestino do Chile e do classificado Olímpia do Paraguai, que seria o campeão ao derrotar o Boca Juniors nas finais. No Paulistão de 80, um honroso 7º lugar, valendo mencionar um gol marcado na vitória de 3-1 sobre o São Paulo em 8 de outubro. Já no Brasileiro, o Guarani obteve a classificação em 5º lugar, atrás de equipes como Atlético Mineiro, Fluminense, Palmeiras e Ceará, e à frente dos também classificados Vitória Desportiva e dos eliminados América de Natal, Vila Nova e Flamengo do Piauí. Na segunda fase, a classificação veio em segundo, no grupo que ainda tinha o também classificado Santos e os eliminados América do Rio e Joinville, porém não passaria da terceira fase, ao cair num grupo com o classificado Internacional de Porto Alegre e com os também eliminados Palmeiras e Cruzeiro, contra quem o capitão marcou na vitória de 2-0 conquistada em 15 de maio. No primeiro semestre de 81, o Guarani jogou a Série B do Campeonato Brasileiro, sendo que naquela época um time poderia subir de divisão no mesmo ano. O Guarani encerrou seu grupo classificado em primeiro, à frente do também classificado Coritiba e dos eliminados Juventus, Campo Grande, Botafogo de Ribeirão Preto, Grêmio Maringá, Cascavel e Serrano de Petrópolis. Na segunda fase, o Guarani esteve em um triangular, junto com o Palmeiras, que subiu de divisão no mesmo ano, e o eliminado Americano de Campos. O Guarani brigaria por vaga na elite para o ano seguinte. Nas semifinais, o time campineiro eliminou o Comercial de Mato Grosso do Sul, contra quem o capitão marcou na vitória de 3-0 em 14 de março e chegou ao título de campeão ao bater nas finais a Napolina de Goiás. Na metade do ano, acertou sua transferência para o Coritiba, visando a disputa do Campeonato Paranaense. O Coxa Branca foi apenas o 4º colocado e viu Londrina ser campeão após bater nas finais o Grêmio Maringá,
valendo destaque para um gol marcado na vitória de 2-0 sobre o Matsubara em 18 de outubro. Voltaria ao Guarani em 82 para a disputa do Brasileirão. Na primeira fase, o Guarani se classificou em um grupo ao lado dos também classificados Botafogo e Ceará, e dos eliminados América de Natal e River do Piauí, contra quem o capitão marcou um gol, na vitória de 8-0 obtida em 4 de fevereiro. Em meados daquele ano, o capitão trocaria o verde e branco do Guarani pelo vermelho e preto do Atlético Paranaense, vindo formar o trio de ataque junto com Assis e Washington. Naquele ano, o Furacão sobrou no campeonato estadual, vindo a faturar a taça de campeão após vencer os 3 turnos, cabendo destaque para os 2 gols marcados na vitória de 6-0 sobre o Toledo em 30 de setembro. No Brasileiro de 83, o Atlético avançou em um grupo com os também classificados Ponte Preta, Grêmio, contra quem o capitão marcaria um na vitória de 2-1 obtida em 27 de fevereiro, e Campo Grande, e com o também eliminado Joinville. Na segunda fase, o Furacão se classificaria em um grupo que ainda tinha a também classificada Ferroviária de Araraquara e os eliminados Botafogo de Ribeirão Preto e América de Natal. O Atlético parecia imparável rumo ao título e na terceira fase se classificou em um grupo com o também classificado Atlético Mineiro e com os eliminados Colorado do Paraná e América do Rio. No mata-mata das quartas de finais, uma incrível classificação em cima do São Paulo, vencendo os 2 jogos. Todavia, nas semifinais, acabou eliminado pelo Flamengo, que ficaria com o título ao vencer o Santos nas finais. No estadual, o capitão defendeu o Atlético na maior parte do campeonato. Em outubro, teve uma meteórica passagem pelo Palmeiras, clube pelo qual chegou a marcar 2 gols. Um no empate, em 2-2 diante do Santos, no dia 9, e outro no dia 15, na vitória palmeirense sobre o Santo André, por 2-1. Voltou ao Furacão a tempo de conquistar o bicampeonato paranaense, um campeonato cujos 2 turnos foram conquistados pelo Coritiba e pelo Londrina, mas que no terceiro foi marcado pela recuperação atleticana, garantindo-se nas finais contra o Coxa Branca, que teve que se contentar com o vice. Em 84, o Atlético avançou de fase no Brasileirão, após se classificar em um grupo com os também classificados América do Rio e Brasil de Pelotas, e com os eliminados Rio Branco do Espírito Santo e Cruzeiro. Na segunda fase, nova classificação, avançando ao lado de Santo André e Operário de Campo Grande e eliminando o ABC de Natal, contra quem o capitão marcou na vitória de 5-0 conquistada em 11 de março. Contudo, na terceira fase, o Furacão seria eliminado, junto com o Goiás, em um grupo que ainda continha os classificados Grêmio e Corinthians. No Paranaense, o rubro-negro chegou até o quadrangular final, mas teve que se contentar em ver o Pinheiros levantar a taça, cabendo menção para um gol marcado na vitória de 2-1 sobre o Coritiba no dia 8 de julho. O Pinheiros, um dos times que participaram da fusão que gerou o Paraná Clube, seria o novo clube de capitão na temporada 85, visando a disputa do Campeonato Brasileiro. Com o capitão no ataque, o Pinheiros teve uma campanha mediana, terminando apenas em 6º lugar, entre 12 participantes em seu grupo, que ainda continha os classificados Bangu, Ponte Preta, Joinville e Brasil de Pelotas, e os eliminados Brasília, Vila Nova, Leônico, Desportiva, Uberlândia, Vila Nova de Minas Gerais e Corumbaense. Capitão marcou os 3 gols da vitória de 3-1 do Pinheiros sobre o Corumbaense de Mato Grosso do Sul no dia 10 de março daquele ano. Em 86, capitão saiu do Pinheiros e retornou para o interior paulista, mas precisamente para o Marília, não chegando a marcar gols. Em julho, assinou com o São José, vindo defender a equipe de São José dos Campos durante o Campeonato Paulista da 2ª Divisão. O São José avançou de fase em um grupo com os também classificados Ferroviário de Itu, São Bernardo, Nacional, Mauaense, Bragantino, Portuguesa Santista e Taubaté, e com os eliminados Cruzeiro, de São Paulo, União Mogi, contra quem o capitão marcou na vitória de 4-1 obtida em 11 de maio, Aparecida, Saltense, Saad de São Caetano do Sul e Guaratinguetá. Entretanto, na segunda fase foi eliminado, em um grupo com os também eliminados Mauaense e Portuguesa Santista, e com o único classificado do grupo, que foi o Bragantino. Capitão encerraria sua carreira no São José ao fim daquele ano, e hoje, com 70 anos de idade, é empresário e mora na cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!